Olá, eu dou as boas-vindas para todas as pessoas que se interessam pelo que nós também nos interessamos. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade. Nós estamos comemorando 30 anos. É uma clínica de psicologia voltada para atendimento de questões sexuais, casais e para formação de profissionais em sexologia, em terapia sexual. E nós estamos aqui para comemorar. Nós programamos ter uma comemoração esse 2026, pelos nossos 30 anos, uma comemoração através da publicação de alguns livros. Temos muitos autores, são 134 autores. E aqui vocês vão conhecer uma autora que eu quero dar as boas-vindas, Raquel Rocha, professora, doutora. Ela é professora dos nossos cursos de especialização em sexologia aplicada, ela participa dos congressos, eventos, ela está sempre auxiliando, participando. Eu tenho que agradecer você publicamente, Raquel, pelo sempre sua disponibilidade e organização para estar com a gente. Muito obrigado. E agora vamos conhecer você, né? Vamos lá, né? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui nesse encontro de 30 anos do Impassex, né? E somar, né? Somar para trazer conhecimento, porque muitas vezes a gente pensa, o que uma pessoa do direito está aqui falando, né? Num instituto que é mais voltado para profissionais da psicologia, né? E sexualidade, o que é que essa pessoa está fazendo aqui, né? Então, eu agradeço demais por contribuir muito com os cursos do Impassex já nos últimos anos e ser convidada, né, para fazer parte dessa celebração de 30 anos com a edição de livros e de outras atividades e eventos que o Impassex vai realizar durante estes 30 anos, né? Este ano que celebra 30 anos, e trazer, né, para esse lugar, para esse debate do encontro com outros profissionais que estão produzindo, trazendo também conhecimento para este livro, trazer um pouco daquilo, né, que eu tenho visto no âmbito do direito. Bom, eu sou advogada, sou ativista de direitos humanos, atuo na área de direitos humanos, na área de família e na área do direito constitucional também. E tenho, nos últimos anos, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, direcionado a minha pesquisa para os estudos de gênero. Participo de um grupo de pesquisa de estudos de gênero na Universidade de São Paulo, e tenho feito lá o debate, né, de como o direito ele interfere, ele está presente, né, nessa normatização do corpo, nessa regulação do corpo e da vida das pessoas. E tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu me debrucei sobre o processo de retificação de pessoas trans, lá no mestrado, e agora, no doutorado, recentemente, que eu defendi, eu trouxe um debate sobre os sentidos de família no percurso e nas trajetórias de pessoas trans ao longo das vidas, né? Eu entrevistei algumas pessoas e o que eu trouxe dessa pesquisa, né, que eu realizei, foi que a família para essas pessoas trans, ela é o lugar do cuidado, ela é o lugar da proteção, mas ela é o lugar da violência e ela é o lugar também das resistências, porque elas estão, né, eu trago isso, desenvolvo isso na pesquisa, de que elas estão também resistindo o tempo todo ali no âmbito da família para dizer, nós existimos, né? Nós queremos ser dessa família, nós pertencemos a essa família, mas também a gente elas e eles têm ressignificado também esse lugar de família, né? A família que vem dos afetos, a família que vem dos lugares que as acolhem. Então, é deste lugar que eu trago a minha pesquisa, mas agora no livro eu estou trazendo um outro tema, né, Oswaldo, que me é muito familiar também, porque eu trago esse debate no curso do Impassex, sobre quando eu falo dos direitos das mulheres, nessa disciplina no Impassex, né, nos cursos. E agora, já, né, num outro momento, eu começo, então, a pesquisar sobre mulheridades, né, e sempre o termo nesse lugar de plural mesmo, né, e bem diverso, porque nós não estamos falando de mulher, né, nós estamos falando
de inúmeras experiências, de inúmeras expressões de gênero, né, que se reconhece, que se auto-identifica e se auto-reconhece como mulher. Então, eu vou trazer, né, neste nosso encontro do livro, vou fazer um debate exatamente sobre esse lugar que as mulheridades ainda vivenciam na sociedade, né? E quando eu trago este lugar para o livro, eu trouxe ainda um título que é provisório, que eu vou falar das mulheridades e a melhoridade, né? Dos estigmas ao preconceito, mulheridades e 60 mais, né? Que é a partir do que eu venho trazendo no curso também. E o que eu pretendo discutir neste texto que eu estou construindo, né, para este livro, né? De que ao longo da vida, né, e isso não só quando as mulheres chegam nesse lugar do envelhecimento, algumas pessoas falam da envelhecência, alguns falam da melhor idade, ou seja, a sociedade está sempre produzindo expressões para demarcar esse corpo, né? Essa corporalidade, como é que ela funciona, como é que ela tem que funcionar, ditando padrões, né? Dificultando, inclusive, em alguns casos, a aceitação de como envelhecer, né? E de o que é, né? E como esse padrão, nessa ditadura da beleza, vai dizer o seguinte: olha, ela nem parece que tem essa idade, né? Que coisa mais violenta que você olhar para uma mulher e dizer: nossa, você só tem 60 e tantos, você nem parece, né? Como se tivesse, né? Um padrão que diz: esse é o dizer, né? As mulheres têm que ter esse formato. Porque nós estamos falando também de um país de uma diversidade e de uma desigualdade muito grande, né? Quando a gente traz esse debate aqui para o Brasil, né? Ou seja, e aquelas mulheres, né, que não têm acesso a esses cuidados que deixam esses sinais de velhice bem aceitos na sociedade? Então, é trazer essa questão do estigma, é trazer essa questão do preconceito com as mulheres, né? E isso se dá também em inúmeros outros espaços, né? Isso se dá no ambiente de trabalho, na vida social, né? Nos estereótipos de gênero, né? Preconceito no trabalho, a dupla jornada, né? As mulheres, quando chegam nessa fase, elas estão lá para cuidar dos netos. Ainda, por mais que a gente imagine que isso não exista mais, ainda a sociedade impõe esse conceito e essa demarcação desse lugar para as mulheres quando elas chegam neste lugar da melhor idade, né? Então, mas quando eu chego na questão da sexualidade, né, eu quero trazer para este nosso lugar, para este nosso texto do livro do 30 anos do Impassex, uma questão que, né, na psicologia vocês devem estudar isso muito mais do que no direito até, que é a questão da interdição da sexualidade, né? Aquele corpo que aparentemente já está velho, aquele corpo, ele é dessexualizado, né, para a sociedade, né? E aí aparece uma série de interditos sociais. Por exemplo, quando a gente chega na menopausa, e eu falo isso porque eu passei por esse lugar e eu já estou ocupando este lugar hoje na sociedade, né? A sociedade muitas vezes estabelece que o homem, quando ele está nessa faixa de 60, 65 anos, ele é o grisalho gostoso, né? O grisalho bonitão, e as mulheres, quando elas chegam com uma aparência, né, que não corresponde àquele padrão daquela mulher velha, né, que a sociedade espera, né? Aí ela é tida como: olha, mas essa mulher, ela chegou nesse lugar, mas ela não tem, não aparenta aquilo que ela tem, então ela é bem aceita, né? É como se essa mulher, a sexualidade dela ainda não tivesse sendo, que ela não tivesse dessexualizada, né? Porque ela ainda está aparentando que ela está nova, né? Ela não tem os fios de cabelo branco. Uma mulher que, na mesma idade dela, deixa o cabelo ficar branco, né? Essa mulher, ela já sai de um padrão. E eu acho que isso, Oswaldo, é uma luta que a gente tem
a gente está o tempo todo, né? O corpo feminino, a corporalidade feminina, ela está o tempo todo se ajustando, né? Desde a infância, né? Meninas sentam assim, meninos sentam de outro jeito, né? Então, o corpo feminino ele está sempre sendo organizado, ele está sempre sujeito a esses ajustamentos, né? Das condutas. E eu assim eu fico muito, não fico nada surpresa, na verdade, quando leio sobre isso, né? Agora, quando a gente pensa num país que nós somos hoje 32 milhões de brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos, né? Esses dados são do IBGE, são dados recentes, e que daqui a alguns anos, com menos de 15 anos, nós vamos ultrapassar a barreira dos 40 milhões. E quando a gente olha para aquela pirâmide, né, da etária, a gente vê que a pirâmide está tomando uma outra figura, né? Como é que a sociedade, né? Como é que os governos, como é que os países, né? Eles estão se preparando, como é que estão esperando, né? Chegar nesse momento, né? O que é que a sociedade, em relação à educação sexual, em relação à discriminação, em relação aos preconceitos todos, como é que nós, né, que estamos aqui, como é que nós estamos educando meninos e meninas, né, para lá, quando a gente chegar lá nesse lugar lá adiante, né, a gente pensar num outro cenário, né, para esse corpo 60 mais das mulheridades todas, né? Eu acho que é isso um pouco que eu pretendo trazer para debate, para discussão, né? Não trazer nada pronto, né? Muito pelo contrário, nós estamos o tempo todo aprendendo, né? Com a academia, aprendendo com os movimentos de luta, né? E quando só para trazer um dado do direito, a semana passada eu estava fazendo uma pesquisa no site do Tribunal Regional do Trabalho, né? E uma coisa assustadora é que a maioria dos casos de indenização, de dano moral, eles têm se dado em razão dessa violência contra as mulheres. A maioria dos processos são voltados para processos protagonizados pelas mulheres, né? E isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem uma legislação no Brasil que é modelo para o mundo, uma legislação que pune a violência, né, de todas as formas, né, não só a violência doméstica, e que vem a cada ano, ela vem sendo atualizada, né? Mas eu sempre digo, né, que lei não faz milagre, né? A lei ela é um importante instrumento de combate à discriminação e aos preconceitos e a esses processos todos de violência, né? Que a gente tem se deparado aí cotidianamente. Mas o que é que a gente faz, né, para poder reduzir tudo isso, né? Caminhar junto com a lei, mas ao mesmo tempo pensar nos processos de educar a sociedade, educar meninos, né? Isso começa lá na primeira infância, né? Educar meninos de que mulheres não são propriedade deles, né? Esse é um ponto. E a gente tem visto aí homens que não aceitam, né? Diariamente nas notícias, homens que não aceitam que as mulheres, quando chegam num processo de separação, eles não aceitam e vão lá e mata filho, mata mulher, como quem pisa numa barata dentro de casa, né? Isso por quê? Porque a mulher ela se tornou. Então, eu acho que tem muitos debates para a gente falar sobre essa questão das mulheres, mas o que eu quero trazer agora neste nosso encontro é que eu me empolgo muito quando eu falo sobre essa questão das mulheres e aí a gente viaja aqui um pouco, né? Mas o que eu quero trazer é exatamente como esse corpo 60 mais ele sofre estigma, ele sofre estereótipos diariamente, né? E passa por muita discriminação e preconceito, principalmente nisso que eu disse, né? Em relação a esse interdito da sexualidade dessas mulheres. É como se as mulheres não tivessem uma vida sexual e elas não tivessem direito a essa vida sexual depois que chegam nessa idade. É um pouco disso, Oswaldo, que eu pretendo discutir. Eu agradeço a sua participação e essa chamada para que as pessoas possam se interessar
entrar nessa discussão que você está trazendo, que é muito importante. É uma intersecção entre a comportamento e o direito, no sentido de que é algo Exatamente. transformação. Mas eu estou contente e já estou querendo ler o teu capítulo assim que ele estiver pronto, já estou curioso. Eu vou mandar já para vocês, estou já ótimo. no caminho aí, já eu encaminho. E nós estaremos comemorando em outubro com um simpósio especial, que também vamos transmitir pela internet, e vamos ter uma festa especial, espere aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É muito bom a sua participação. Obrigada. Gente, fiquem atentos, porque nós vamos fazer vocês conhecerem os mais de 100 autores, porque é necessário saber o que eles querem, o que eles pretendem, como é que eles vão trazer alguns assuntos, alguns extremamente inéditos, outros são atualizações interessantes, importantes, necessárias para quem atua com pessoas, com relacionamentos humanos. Até lá. Gente. Obrigada.